Neuroinflamação. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Sabe quais são os principais sintomas quando a neuroinflamação está no começo? Não? Bom, então eu vou te contar um pouquinho sobre isso hoje. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no Spotify, ativa as notificações. Bora para a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre neuroinflamação. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. A gente tem conversado bastante sobre desinflamação mente e corpo. A gente já falou sobre como contribuir com o equilíbrio do corpo para ele não inflamar. Já conversamos sobre, por exemplo, a resposta do relaxamento, tudo isso aqui nesse podcast. Eu não poderia deixar de conversar sobre neuroinflamação. Como o próprio nome indica, uma neuroinflamação, ela é uma inflamação que tem a ver com a questão neurológica. Aí o que eu quero chamar a atenção é para os sintomas. Eu não vou entrar aqui em um debate longo sobre isso, mas eu quero atentar para os sintomas que uma neuroinflamação no início pode apresentar. Então, por exemplo, dores de cabeça severas, sem ter motivos aparentes. Sabe aquela coisa que você faz exames e não encontra por que você tem isso, etc? É dessas que eu estou falando. E olha só, estou dizendo que pode ser, eu não estou dizendo que é, beleza? Segundo sintoma que pode ter, formigamentos em partes do corpo, seja nos pés ou nas mãos, por exemplo, principalmente extremidades, que não estejam relacionados com questões circulatórias, insônia, também sem motivo. Imagina que você é uma pessoa que sempre dormiu bem e de repente começa com dor de cabeça severa, insônia, formigamentos e não tem nenhum motivo que você consiga descobrir ou que um médico tenha descoberto rapidamente. Então aí você começa a ficar ligada ou ligado. E fadiga extrema. Sabe aquele tipo de fadiga que você não consegue fazer nada? Mas olha só, eu não estou falando fadiga de quem trabalha muito, de quem acorda super cedo, vai dormir super tarde trabalhando, de quem acumula tarefas. Eu não estou falando desse tipo de fadiga, porque essa está explicada, certo? Eu estou falando de uma fadiga que a pessoa descansa, que a pessoa dorme, inclusive, mas que ela continua sonolenta, ela continua muito cansada, ela continua precisando dormir cada vez mais. Então, sempre sem motivo aparente, sempre assim, vasculhei meu corpo e não achei nada. O que está acontecendo? Vale a pena procurar um neuro? De repente vale, se você tiver com esses sintomas muito exacerbados, ou seja, com esses sintomas muito exagerados. Agora, se isso for de vez em quando, se é o tipo de coisa que você sente, que você... A gente sabe quando a gente precisa ir ao médico e quando a gente não precisa, não é verdade? A gente sabe como está o nosso corpo, que tipo de desequilíbrio ele apresenta. Agora, se esse não é seu caso, se você já fez tudo, está tudo bem, o que é importante fazer para contribuir com o reequilíbrio do seu próprio corpo? Justamente para que, se for uma neuroinflamação, ela não se torne crônica. Então é muito importante, claro, antes de tudo, é fundamental você conhecer o seu próprio corpo, você observar o seu próprio corpo, saber quando ele começa a apresentar desequilíbrios. Se você tem o costume de se auto-observar, perceber o funcionamento do seu intestino, de olhar o seu xixi, olhar o seu cocô, observar depois que você come, se você tem indisposição ou não, se está tudo bem, ou seja, de observar realmente o seu corpo e as suas emoções, vai ser muito mais fácil você perceber qualquer um desses desequilíbrios, porque você já vai ter todo um conhecimento sobre si mesma, sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre suas emoções. Então isso facilita. Essa é a primeira regra, é começar a se observar todos os dias, se percebendo realmente e percebendo onde o seu corpo está muito forte e onde ele começa a apresentar desequilíbrios. E cuidar desses desequilíbrios logo no comecinho para que eles não se tornem futuras doenças, beleza? Para além disso, algo que eu sempre falo, respiração. É preciso se oxigenar. Quando você respira profundamente, você oxigena todas as suas células. O oxigênio é um anti-inflamatório natural. Então, se você inala profundamente o ar, se você exala com calma, se você renova mesmo a oxigenação das suas células de forma eficiente, uma respiração que vem aqui no diafragma, você está sim
utilizando um, entre aspas, medicamento anti-inflamatório excelente, que vai contribuir não só para que você não tenha neuroinflamação, mas também vai contribuir para que o seu corpo por completo se desinflame. Outra questão que eu sempre falo, mas que eu vou repetir porque essa é bem importante, é a alimentação. Trocar industrializados por alimentos de feira, trocar esses temperos prontos por especiarias. As especiarias, cúrcuma, gengibre, pimenta preta, cravo, canela, cardamomo, elas são todas anti-inflamatórias. Para as inflamações, por exemplo, que apresentam mais calor, aí você dá preferência, por exemplo, para cúrcuma. Para aquelas que não apresentam calor, que o corpo não esquenta, aí você pode utilizar as outras, como uma pimentinha preta, entende? Para mandar embora toxinas. Então isso vai ser fundamental também. Quando se trata de neuroinflamação, ela é muito, muito, muito comum, assim como outras inflamações, mas essa particularmente está relacionada quase que diretamente com a questão do estresse. Então, assim, como é que está seu trabalho? Que tipo de trabalho você tem? Como que você está se sentindo, tanto no ambiente de trabalho, ou quando você sai desse ambiente? Então, se você está super estressada, você já está criando aquela aversão ao ambiente de trabalho, aquele estresse tão profundo que você, só de pensar, já te dá arrepio, assim, de não quero ir, não aguento mais esse lugar. Se você não pode mudar de emprego hoje, então é bem importante organizar a sua rotina para que você descarregue esse estresse em algum lugar. Então, pode ser, por exemplo, com uma prática do yoga pela manhã. Aliás, a prática do yoga, você está além de movimentando o corpo, você está oxigenando todas as suas células e você está cuidando do seu sistema nervoso central. Então, você vai diminuir a incidência, né, dessa parte do estresse crônico no seu corpo. Então, isso vai ser bem interessante. Mas também pode ser outro tipo de exercício, se você não curte yoga, desde que você faça uma caminhada no parque, sentar e fazer nada, é fundamental também. Sabe, a gente diz o ócio criativo. Esse ócio criativo é o quê? Aquele que você senta, olha para o nada, sei lá, olha para o céu, olha para uma árvore, ou simplesmente deita aí na sua cama, no sofá da sua casa e não faz nada. Sabe? Deixa vir um monte de pensamento. E os pensamentos ruins, afasta. Fala, ó, não preciso de você hoje. Hoje eu quero só pensar coisa boa. Hoje eu quero só criar. Só quero pensar coisas que eu gosto de fazer. Pensar minha próxima viagem, meu próximo passeio e assim por diante. Outra questão muito importante é olhar para as vitaminas do corpo. Não para tomar suplementos, mas para utilizar tanto alimentação, né? Então, tanto vegetais, oleaginosas, vegetais, óleos que sejam prensados a frio, nunca refinados. Óleo refinado não tem nada, ele só vai prejudicar a sua saúde. Então, óleos prensados a frio que tragam benefícios para o seu corpo. Os óleos prensados a frio, eles têm ômegas no geral, ou ômega 3, ou ômega 6. Então, tudo isso vai contribuir para a saúde das suas células e para diminuir a oxidação delas. E o sol, a vitamina D, que é tão importante para a nossa saúde e que tem virado uma febre a suplementação em vitamina D. Só que vitamina D, toma 10 minutos de sol, 20 minutos de sol. Sabe o seu ósseo que eu disse, que ele desinflama? Faz isso com a mãozinha lá no sol um pouquinho. Você já está gerando a melhor vitamina D que você pode e que vai ser a mais saudável e vai ser perfeita para você, porque o seu corpo tem uma inteligência e ele sabe exatamente o que ele precisa, saca? E se você já tiver um passinho lá na frente, bora iniciar um processo de meditação todos os dias. Aí tem um monte de gente que vai dizer assim, eu meditar eu não consigo. Uma vez eu li em algum lugar, agora eu não me lembro onde, mas eu achei sensacional, de algum desses mestres budistas aí, ele dizia assim, se você tem um nariz, você pode meditar. Ou seja, o que ele quer dizer? Se você sentar e respirar profundamente e ficar ali, você já está meditando. Então não é que tem um jeito certo, a melhor meditação e etc. Não, você parar, prestar atenção na sua respiração é a meditação. Então, para começar, tá excelente. E você vai ter benefícios. Quanto mais tempo você fizer, maiores os benefícios. E quando se trata de neuroinflamação, a meditação é uma prática
excelente para o reequilíbrio do seu corpo. Então, eu te dei vários exemplos de como você pode combater a neuroinflamação, ou até mesmo, se você já está começando a ter problemas de neuroinflamação, você pode reverter a neuroinflamação com essas ações que eu falei aqui, desde que esteja no comecinho, desde que você não tenha uma doença diagnosticada. Se você já tem uma doença diagnosticada, aí a gente tem que ampliar esse tratamento e fazer junto com o tratamento médico, por exemplo, beleza? Então, começa a levar atenção para o seu corpo já, cuidar do seu corpo e, se for necessário, reequilibrar o seu corpo, ou, se não for necessário reequilíbrio, manter a sua saúde, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!